em sintonia, nós estamos de volta e agora para o nosso Papo em Sintonia, que nesse 1º de maio vai falar sobre algo muito, muito importante, a imunidade, como você pode se manter blindado de doenças, manter a sua saúde ativa para que você possa desempenhar todas as suas funções laborais e, claro, também ter uma vida com mais equilíbrio e com mais bem-estar. Com a palavra, o imunologista, bioquímico e geneticista, o professor doutor Luiz Augusto, que de Minas Gerais está falando com a gente. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Patrícia, bom dia, uma honra estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa para poder trazer alguém, um nome tão importante dentro desse cenário da saúde aqui no Brasil, um especialista nesse assunto que para a gente é tão importante. E a gente começa, professor, de forma bem didática, aproveitando aí todo o seu conhecimento, trazendo para a nossa audiência o significado, né, o sentido do que é o nosso sistema imunológico, essa defesa que nós temos e o que pode comprometer, quando que o nosso sistema ele fica vulnerável. Excelente pergunta, Patrícia. E a gente pode começar pensando no sangue. O sangue tem 2 tipos de células. Os glóbulos vermelhos, que têm o poder de transportar oxigênio para os tecidos, nos dar energia, vitalidade, para que o cérebro funcione bem, o raciocínio funcione bem. E os glóbulos brancos. Esses têm o poder de cicatrizar tecidos, eliminar bactérias, eliminar vírus, eliminar o câncer e dar a verdadeira cura que o nosso corpo precisa quando ele tem algum tipo de problema, uma lesão, uma contaminação e coisas desse tipo. O problema é que muitos de nós não sabemos como cuidar dessas células, como cuidar dos glóbulos brancos. E aí é que surge a doença. Então a estratégia é cuidar bem dos glóbulos brancos, Patrícia. É isso que nos vai dar vitalidade, imunidade alta, para que a gente não sofra com sintomas das doenças. Então tá aí o segredo, né, professor? Mas como Sim. Então fazer esse cuidado no dia a dia? Porque muitas vezes é uma tendência nossa a cuidar daquilo que está incomodando, quando tem uma dor, quando tem um sintoma aparente que está gerando incômodo, a gente já corre para o médico para resolver. Mas no caso das nossas células, a gente sabe que elas estão ali trabalhando, funcionando, mas enquanto a doença não está instalada, a gente pouco se preocupa. Eu acho que é uma questão de visão, né? O cuidado com a saúde, na verdade, a gente acaba cuidando da doença e não da saúde propriamente dita. Então, quais seriam os fatores, o que a gente pode estar fazendo para ajudar o nosso sistema imunológico, dando uma força a eles que nos ajudam tanto? Perfeito, perfeito. O grande problema é justamente a pessoa esperar a doença chegar, Patrícia. O que acontece? A gente espera a doença chegar porque nós fomos criados numa cultura de consumo de medicamentos. Então todo mundo acredita que na hora que a doença chega, sempre vai ter um remedinho ali esperando para aquela cura, para aquele tratamento. Mas a grande verdade é o seguinte: esperar uma doença chegar porque existe um medicamento, um remédio, é o mesmo que parar de escovar os dentes porque existe dentista. Você não precisa esperar o seu dente estragar para depois fazer a remediação. Você não precisa esperar os sintomas ficar crônicos sem controle no seu corpo para depois fazer uma remediação. Existe a prevenção e a prevenção começa com os cuidados com o sistema imunológico. Então, falando de forma objetiva, como melhorar a qualidade do sistema imunológico? Primeiramente, e aí fica um recado muito especial para todos os nossos ouvintes, você não deveria tentar cortar os sintomas, por exemplo, de dor, de febre, de coceira na pele, de irritação nos olhos e assim por diante, logo no início. Porque quando você utiliza um medicamento como um analgésico, como um anti-inflamatório para isso, você está, na verdade, inibindo a atividade do seu sistema imunológico. Então, ele não aprende o que o seu corpo precisa fazer para cuidar dele. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é nutrir essas células. Existem uma série de nutrientes especialmente desenvolvidos pela natureza, específicos para os glóbulos brancos, específico para as células do sistema imunológico. E quando a gente fornece isso para o corpo, é impressionante, Patrícia. Nós temos saúde plena, sem sofrer com sintomas.
Ou seja, na hora que eu controlo a atividade do sistema imunológico e deixo ele equilibrado, fornecendo para ele essas moléculas, eu não tenho mais os sintomas das doenças. É impressionante e eu tenho muito orgulho de comunicar isso, porque não é uma crendice, isso é ciência aplicada na medicina preventiva. Isso está à nossa disposição, professor, de forma natural? Ou nós estamos falando aí de suplementação sintética, de ter que tomar medicamento? Você até falou, né, que quando a gente tem um sintoma, a gente corre logo para a farmácia, sente uma dorzinha, já vai se automedicando. Essa, infelizmente, é uma cultura mundial, mas o brasileiro também está na ponta aí do ranking da população que mais se automedica, o que é um erro. A gente vem falando sobre isso aqui, mas é também uma prática, né, já comum. Sim. E aí, às vezes, mascara um problema que é até mais sério. Tem pessoas, às vezes, que tomam até bombas. Eu já ouvi gente falando assim, eu tô gripada e amanhã eu vou precisar trabalhar, vou ali, tomo uma bomba de vitamina C ou de sei lá o quê, e amanhã eu tô numa folha. Não é bem assim não, né, professor? Não é. Uma hora vai explodir. Vai. O corpo, ele dá sinais. Eu vou explicar rapidamente por quê e logo em seguida eu já falo o que a gente deve fazer então, qual que é o caminho correto. Quando você usa essas suplementações de forma aleatória, ou ao mesmo tempo usa um medicamento para controlar os sintomas, ou seja, para dar um alívio nos sintomas, você está matando as suas células imunológicas. E, Patrícia, todos os dias elas nascem a partir da medula óssea, que é aquela gordurinha amarela que tem lá no meio dos ossos da gente, né? Que é o famoso tutano, né? Lá em Minas Gerais, na minha terra, a gente gosta de fazer o caldo de mocotó, que é daquela gordurinha amarela que tem ali no meio do osso. É dali que surge todo o nosso sistema imunológico. E se eu não mando nutrientes para aquela região do meu corpo, para o meio do osso, para a medula óssea, essas células nascem fracas. Elas nascem sem a capacidade de fazer o que o nosso corpo precisa. E eu vou dar um exemplo prático para ti. Se eu não cuido bem da minha medula óssea, sabe o que acontece? Quando eu tomo uma vacina para me prevenir, por exemplo, de uma gripe, quando eu tomo uma vacina para me prevenir, por exemplo, de uma Covid-19, a vacina não vai funcionar com tanta eficácia. Por quê? Os glóbulos brancos que produzem os anticorpos não estarão funcionais. Simplesmente porque eu não cuidei da minha medula óssea, eu não mandei os nutrientes que ela precisa. E não é tomando uma bomba de vez em quando que vai resolver o problema. Não, eu preciso trabalhar isso de forma constante e com umas moléculas muito específicas, naturais, não sintéticas, 100% natural, portanto, sem efeitos colaterais e acessível para toda a população. Isso realmente é o caminho que a gente deveria seguir, Patrícia. Mas não é o que acontece muitas vezes. A gente acredita muitas vezes em milagres, né, professor? A gente prefere não fazer esse cuidado preventivo do dia a dia, do cuidado com a nossa saúde. Mas, infelizmente, essa informação chega, e que bom que a gente está tendo essa oportunidade aqui, com a sua presença, aqui na cidade, inclusive, de estar falando sobre isso. E hoje, no Dia do Trabalho, a gente tem um índice muito grande de pessoas que faltam ao trabalho, que colocam um atestado, diminui a sua produtividade, exatamente porque o seu sistema imunológico, ele não aguenta, né, professor? Pessoas que estão privadas do sono, do descanso, isso também é importante, não é? Patrícia, olha só. Eu vou passar aqui uma informação técnica para nossos ouvintes, e aí, inclusive, dando os parabéns para todos os trabalhadores nesse dia maravilhoso que todos nós merecemos. Hoje eu vou estar trabalhando, inclusive. Eu estarei no primeiro congresso da imunidade que nós estamos fazendo aqui em Salvador para médicos, profissionais de saúde, justamente mostrando para eles este caminho de cuidar da imunidade sem depender de medicamentos, sem depender de remédios. É plenamente possível aumentar a imunidade de todas as pessoas, incluindo todos os trabalhadores, e aí nós vamos ter menos falta ao trabalho, as pessoas vão se sentir mais saudáveis, sem usar medicamentos, sem usar remédios. Eu vou dar aqui 2 caminhos. O primeiro deles, veja só, Patrícia, regular o ciclo circadiano. Ai, meu Deus, professor Dr. Luiz Augusto. Professor, por favor, professor, no feriado. O que é o tal do ciclo? É simples, Patrícia, olha só que incrível.
Quando a gente acorda, normalmente a gente acorda ali com um despertador, muitos de nós, certo? E se esquece de abrir a cortina, se esquece de olhar para o céu azul. Quando você não faz isso, quando você não olha para o céu, mesmo nublado, você deixa de produzir dentro do seu cérebro, lá no hipotálamo, uma série de proteínas chamadas HSP70, são as Heat Shock Proteins, que elas servem para regular o seu corpo e falar com ele assim, olha, para as células do seu corpo, acorda meninas, está na hora de acordar, chega, esquece esse despertador aí. O corpo ele não sabe, as células do seu corpo, as células do seu sistema imunológico, não sabe se é noite ou dia, exceto que a quantidade dessas proteínas aumentem no sangue. E a única forma dela aumentar no sangue é quando você olha para o céu. Olha que impressionante. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós temos o hábito? A gente tem o hábito de acordar, ligar ali o despertador ou adiar ele mais um pouco e ir direto para o banheiro, mas nunca olhar para a luz, olhar para o céu. Este é o primeiro ponto. E o segundo, à noite, antes de dormir, desliguem a tela. Desliguem a tela do celular, desliguem a tela da televisão ou utilizem um óculos laranja, o óculos que filtra a luz azul. Porque ao fazer isso, o seu corpo e o seu sistema imunológico entende que chegou a noite. E assim ele vai dormir na hora que tem que dormir e acordar na hora que tem que acordar. Só isso já vai dar para você uma super condição de responder aos estímulos do dia a dia, vírus, bactéria, ferida, coceira, alergias ou até mesmo câncer que pode estar ali escondido de forma natural, intrínseca, sem depender de remédio e medicamento. E para fechar, Patrícia, se você adicionar a esses glóbulos brancos uma molécula muito especial chamada Transfer Factor, em inglês, em bom português, fatores de transferência, elas vão te agradecer e vão falar muito obrigado. É como se eu tivesse, por exemplo, veja só, todo mundo sabe, vitamina C é bom para a imunidade, eu vou tomar vitamina C. Só que não existe para os glóbulos brancos um receptor para a vitamina C. É um mito achar que vitamina C aumenta a imunidade. Não existe receptor nos glóbulos brancos para a vitamina C. Sabia disso, Patrícia? Olha só, uma informação que talvez muita gente não saiba, gente. Não sabe. A gente está ouvindo aqui do Dr. Luiz Augusto, que é um PhD em imunologia, tá? E aí vamos completar o raciocínio. Porém, na molécula, na membrana plasmática dos glóbulos brancos, existe receptores para os fatores de transferência. E quando você fornece isso para o seu corpo, essas células, elas renascem. Pois não, Patrícia? Não, tudo bem, achei que tinha interrompido, mas estamos te ouvindo. Vamos lá. Então, os fatores de transferência, os glóbulos brancos, quando recebem os fatores de transferência, nos seus receptores, é como se fossem os olhos, né? Os receptores de uma célula, é como se fossem os olhos dela, como se fosse a boca dela, para que ela possa interagir com o meio onde ela vive. E ali, ela identifica os fatores de transferência e fala, ok, está na hora de acordar, está na hora de agir, está na hora de eliminar um câncer, de controlar uma alergia, de acabar com essa infecção no pulmão, de diminuir a produção de muco, de acabar com a coceira na pele, está na hora de acabar com a irritação nos olhos e não para por aí. Está na hora de ter uma mente mais saudável, está na hora de não sofrer com a tristeza, está na hora de acabar com a depressão. Olha o tanto de coisa boa que o sistema imunológico ativo, equilibrado faz pelo nosso corpo. É assim que funciona. Então eu começo fornecendo para as minhas células imunológicas o que é noite, o que é dia e os nutrientes que elas mais gostam, que são os fatores de transferência. E Patrícia, sabe de onde que a gente encontra essas moléculas? Eu tenho certeza que você já tomou ela pelo menos uma vez na sua vida. Estão nos alimentos, professor, nos super alimentos que estão aí no nosso dia a dia? Olha que legal, Patrícia. Olha que legal. Os fatores de transferência estão presentes no leite materno. Lá quando a gente nasce. Quando a gente nasce e recebe das nossas mães... A primeira vacina, não é, professor? É a primeira vacina. Os fatores de transferência estão presentes ali. Ai, mas então, como fazer agora? É para pedir uma mulher que está amamentando
Sempre um pouquinho de leite? Vai Não. no banco de leite? Não precisa ir no banco de leite, não precisa pedir uma mulher um pouquinho de leite dela, não é isso. Vejam só, a ciência hoje, através de uma nanotecnologia, fica parecendo que é ficção científica, nossa, nanotecnologia, mas não, é uma purificação. Imagine um filtro, Patrícia, você deve ter um filtro em casa, a maioria de nós temos. Agora imagine um superfiltro capaz de purificar moléculas muito, muito pequenas de alguma coisa, como por exemplo do leite, tá? Do leite do recém-nascido ali, do leite chamado colostro, que é logo até os 20 primeiros dias de vida. Hoje, nós já temos tecnologia para purificar do leite colostro, que é aquele leite riquíssimo em fatores de transferência, essas moléculas, elas saem puras desse leite, 100% purificadas. E aí, essas moléculas são colocadas em cápsulas contendo outros alimentos funcionais. E nós podemos, obviamente, consumir esses fatores de transferência junto com uma série de alimentos que também são importantes para a imunidade, e isso regula a atividade do nosso sistema imunológico. Sabe qual que é a consequência disso, Patrícia? Mais saúde, mais equilíbrio. Melhor ainda, os sintomas simplesmente vão embora. Gripe constante desaparece, resfriado constante desaparece, pneumonia desaparece, sintomas de coceira na pele, queda de cabelo, eles simplesmente são equilibrados. Alergias desaparecem, porque a gente regula a atividade imunológica. E aí vem aquilo que brilhantemente você anunciou no início da nossa conversa, que é mais produtividade, mais qualidade de vida, mais vontade, mais alegria, mais vontade de viver. E eu acho que esse é o caminho que a gente precisa oferecer para as pessoas, né? Hoje, no Dia do Trabalhador, você imagine uma pessoa acordando extremamente feliz indo para o trabalho. Por quê? Ela precisa reequilibrar a resposta imunológica. E com os fatores de transferência ela vai conseguir isso. Essa é a ideia. Pois é, e essa questão da imunidade, professor, óbvio que tem a ver com a genética, né? Tem algumas pessoas que falam, olha, a minha doença, na minha família, é muito difícil as pessoas adoecerem. É raro ter uma doença. Tem pessoas que realmente têm uma imunidade mais forte, raramente fica gripado, mas outras não. Então a gente não pode estar à mercê dos fatores externos ou confiar apenas na genética. Essa manutenção, esse reforço para o sistema imunológico acaba sendo importante. Mas ainda a gente ainda pode dizer que a nanotecnologia é algo novo ainda para as pessoas ainda não conhecem bem, ou tem até algum receio, acham, essa mágica de melhorar o sistema, blindar o sistema imunológico do nosso organismo, isso não existe, porque o adoecimento faz parte também do nosso processo, né? Sim, faz parte, Patrícia. O que eu digo para os meus pacientes no meu consultório é o seguinte, porque eles chegam para mim falando assim, ai, doutor Luiz Augusto, eu estou sentindo muita dor nas articulações. Qual o remédio que eu tomo para aumentar a minha imunidade? O que eu faço para não sentir mais essa dor? A resposta científica é a seguinte, olha, se você está sentindo dor, é porque algum conserto o seu corpo está fazendo. Você precisa curar a ferida que está ali. E não simplesmente mascarar a dor, remediar a dor. Nós precisamos ir na causa do problema, ok? E muitas das causas do problema estão no desequilíbrio imunológico. Então a gente conserta o que está errado e tudo começa com uma análise do sangue. E se eu pegar o seu sangue hoje, Patrícia, o meu sangue, ir ao laboratório, fazer uma análise com um simples hemograma, que é um exame extremamente barato, eu consigo ver o que há de errado com a sua imunidade. Por exemplo, eu posso ter ali um excesso de neutrófilos. Os neutrófilos são células imunológicas que causam uma série de lesões nos tecidos em função da presença de bactérias. Então, tem que reduzir o número de neutrófilos. E como que reduz o número de neutrófilos? Através de uma suplementação específica para isso. E aí você tem a dose certa de fatores de transferência, você tem a dose certa de determinados sais minerais, você tem a dose certa de determinadas vitaminas, como por exemplo a vitamina D. E não adianta simplesmente suplementar, porque cada paciente depende de uma dose certa. Não é aleatório. Então, passar pela consulta é
fundamental. E, ao mesmo tempo, se nutrir daquilo que está faltando. Se você sabe o que está de errado, você repõe o que está faltando. E assim... É assim que funciona, é fazer esse diagnóstico, porque senão vai estar jogando dinheiro fora. Não posso suplementar uma vitamina que já está ok e ficar com déficit de outra, né, professor? Não, é um pouquinho pior, Patrícia. Se você se suplementa de forma aleatória com determinados sais minerais, você vai se contaminar e prejudicar o seu corpo. O excesso de determinados sais minerais, como por exemplo o magnésio, que eu vejo muita gente usando magnésio, causa uma doença, que é o excesso de magnésio. E o excesso de magnésio gera uma série de efeitos colaterais terríveis nas articulações, por exemplo. E a pessoa acha que ela está melhorando por causa da suplementação e, na verdade, ela está piorando, ativando o sistema imunológico demais naquele tecido. Então, não pode se cometer esse tipo de erro, né? Então, sim, suplementar por suplementar é um perigo danado para o sistema imunológico. Tem que saber quais as dosagens corretas. Exceto, e aí que vem a boa notícia, Patrícia, exceto essas moléculas, que são os fatores de transferência, que a gente pode utilizar naturalmente durante o dia. Durante os dias, você pode tomar ali uma cápsula por dia, durante 30 dias, e isso já é suficiente para as células aprenderem o que fazer pelo seu corpo. Isso que é a boa notícia de hoje. Pois é, e aí a questão da célula, a gente está falando de organismo inteligente, gente. Nosso sistema, ele é perfeito, ele é inteligente. Cada célula ali tem o seu mecanismo que ela precisa ser bem nutrida, bem orientada, para que ela possa fazer o seu trabalho e ajudar a gente a fazer o nosso, já que nós estamos aí falando do Dia do Trabalhador. Então, a imunidade é muito importante, que bom, né, que o mercado, a indústria farmacêutica, todas as pesquisas científicas voltadas para essa área, de trazer mais saúde, mais bem-estar. A gente já sabe também tem outra questão da epigenética, onde a gente sabe que as células, ela pode se regenerar, ela pode ajudar. Tem doenças que tidas como crônicas ou que não teria cura e que muitas pessoas estão sim experimentando a diminuição dos sintomas ou, quando não, a solução definitiva do problema. Sem dúvida. Aí, a gente precisa estar bem orientado, né, professor? Sim, sim. Você entrou num tema fantástico, Patrícia, que é a epigenética. A epigenética é a capacidade que nós temos ao longo da vida de mudar a nossa herança que eu recebi da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. Então, nós podemos mudar a qualidade do DNA, mudando a cromatina do DNA, através de um processo químico chamado metilação. Ao mudar a cromatina no DNA, eu vou desligar genes ruins para o meu corpo e ativar genes bons. Isso melhora a nossa resposta imunológica, melhora a nossa qualidade de vida. Mas é preciso querer, sabe, Patrícia? Se a gente ficar apenas esperando, olha, não, daqui a pouco vem a cura, daqui a pouco vem um remédio, daqui a pouco vem a cirurgia, infelizmente não tem epigenética que dê conta. Então, cuidar bem do corpo é fundamental. Beleza, pois é, a gente não precisa manter essa herança guardada aos nossos familiares, aquilo que é bom pra gente, mas não é porque você veio de uma família que tradicionalmente aí na sua genética trouxe uma doença que é preciso manter esse ciclo. Você pode fazer diferente, fazendo escolhas assertivas dentro do que hoje a tecnologia da medicina pode te oferecer e tem muita coisa boa. Então tá aí feito o convite, a gente quer agradecer. Nosso tempo foi curtinho, mas foi muito, muito proveitoso. Com o doutor Luiz Augusto, ele que vai estar nesse evento, hoje ele falou, o primeiro congresso da imunidade, trazendo esse tema nanotecnologia para o sistema imunológico, vai estar também com outros profissionais. O evento foi aberto para um número de pessoas e eu já soube que excedeu o número de convidados, vai estar acontecendo hoje à tarde aqui em Salvador, lá no Plaza. Então, professor, parabéns, viu, pela sua pesquisa, pelo seu conhecimento a serviço da vida. Deixe aí o seu convite e a sua mensagem final. Eu quero agradecer, Patrícia, e dar um salve para todos os trabalhadores nesse dia e pedir para todos que sempre que pensarem em si mesmo, pensem com amor, sempre pensem em si mesmo com amor, com carinho. Você é a pessoa mais importante do mundo. Então, ame-se e assim você vai transmitir amor para todos ao seu redor. E que eu sempre digo, Patrícia, imunologia é vida.
chega de explorar doenças. Nós podemos cuidar da nossa saúde de forma preventiva. E muito obrigado, Patrícia, por essa oportunidade e de nos permitir levar o conhecimento científico para mais pessoas. E parabéns pelo seu trabalho, que é maravilhoso. Muito obrigada. A gente é que agradece. Esse é o nosso papel, meu pelo menos, como comunicadora consciente, que é nosso papel realmente transformar vidas, e a gente começa transformando através do conhecimento. Conhecimento é poder, é uma ferramenta de transformação. Abraço também para a Nara Gonçalves, que também vai estar com o professor, ela que é consultora técnica dos fatores de transferência, foi um dos temas da conversa aqui de hoje. Obrigada, gente! Beijo para vocês, ótimo feriado, cuidem da sua saúde. Até mais, até amanhã com mais um Em Sintonia. O programa de hoje termina aqui. Tchau, tchau, Patrícia. Obrigado. Tchau, professor. Já saiu aí a rádio. Um abraço. Prazer. Até logo. Muito bom, prazer foi meu. Parabéns pelo trabalho. Tá joia. Tchau, tchau. Valeu.